E paz. Hoje quero conversar com você sobre o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 55, os versos de 6 a 11. A palavra de Deus, o texto sagrado, nos diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amados, há muitas situações e circunstâncias na vida que nós não entendemos. Dificilmente entenderemos a razão pela qual Deus permite que pessoas que nós amamos tanto morram, ou a razão pela qual enfrentamos tantos problemas e adversidades em nossa vida que às vezes nos ferem tanto, ou mesmo a razão pela qual Deus permite um tsunami ou uma pandemia como essa que estamos enfrentando nesses dias. A razão de muitas vezes não entendermos as ações de Deus está explicada aqui nesse texto que nós lemos. Aliás, nesse texto nós encontramos um princípio espiritual muito interessante. E é o seguinte: os caminhos e os pensamentos de Deus são incompreensíveis aos homens. Este princípio espiritual que nós encontramos aqui, ele se firma, dentre outras coisas, em três verdades que nós podemos extrair deste texto. A primeira delas é que nós tiramos o olhar de Deus sem nos dar conta disto. Nos versículos 6 e 7 nós encontramos um convite de Deus para que nós o busquemos. O chamado para buscar a Deus vem de um pressuposto simples: o povo perdera a visão de Deus. As pessoas estavam olhando para outro lado, estavam olhando noutra direção. E esta realidade de Israel reflete e talvez seja a mesma realidade de muitos ainda hoje. Nós perdemos Deus de vista. Nós costumamos tanto a olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades, que perdemos o olhar para Deus. Tiramos o olhar de Deus e nem percebemos isto. E agora Deus nos convida: buscar-me-eis e me achareis. E este convite de Deus é um convite urgente. Ele diz: olha, vocês devem me buscar enquanto se pode achar. Mas como é possível alguém perder Deus de vista e não se dar conta disso? Aí encontramos a segunda verdade: todo esforço intelectual humano é insuficiente para conduzir o homem ao conhecimento das razões de Deus. Nós encontramos isso no verso de número 8: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Portanto, amados, não temos como alcançar a grandiosidade dos pensamentos de Deus e agir como Deus, porque os pensamentos de Deus se elevam aos céus, são incomparavelmente mais altos
do que os nossos, e pior ainda, a nossa maneira natural de pensar e agir estão em conflito com a maneira de Deus pensar e agir. Por isso mesmo, o texto é um chamado ao arrependimento. Daí nós concluímos uma terceira verdade. O relacionamento com Deus se firma na fé. Verso de número 11 nos ensina que a palavra que sair da boca de Deus fará o que apraz a Deus. Portanto, mesmo que eu não compreenda a intenção de Deus, eu preciso crer nesse Deus. Eu preciso entender que Deus está realizando, eu preciso crer que Deus faz o melhor para mim, eu preciso crer que Deus trabalha para o meu bem, ainda que eu não entenda o que está acontecendo. Eu preciso crer que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la, como o apóstolo Paulo nos ensina. Então eu digo a você, descanse em Deus, espere em Deus, eu desafio você a isso. Deus sabe o que está fazendo no planeta e na sua vida. Quero orar com você. Deus de amor, abençoa cada amigo ouvinte, console esses corações e fortaleça-os. No nome de Cristo oramos. Amém.